nos momentos de reflexões sobre educação pública. Seja bem-vindo. Ok, muito obrigado, professor Maria José. Vejo vários conhecidos, vários amigos. Não podia deixar de destacar a presença dos nossos amigos e parceiros aqui do Núcleo de Estudos Empresariais e Sociais, o NEES, professor Marco Aurélio, Carla, Morgana, Pedro, tem várias pessoas aqui presentes. E eu vou começar destacando um pouquinho do que é o nosso trabalho, certo? Basicamente, o que nos une? A educação nos une. E nos une de uma maneira que outros temas dificilmente nos uniriam. Aqui, ele nos une tanto que muitos de nós estamos presentes em vários espaços. Por exemplo, falando do grupo de pesquisa. O grupo de pesquisa Polis, que conta com a sua participação, com a participação da professora Milena, tem também o Marco Aurélio, tem outras pessoas que estão presentes, e nós todos estamos trabalhando. Para mim é uma felicidade muito grande essa abertura de espaço, porque isso significa que na região dos lagos a UF pode se fazer presente, e o que nós sempre esperamos? Nós na universidade sempre esperamos que as pessoas nos procurem, porque, por incrível que pareça, na universidade, às vezes, nós não temos sequer a noção do que as redes de ensino desejam, do que nós podemos oferecer para as redes de ensino. Então, para mim, é muito bom estar aqui. Eu sou professor, eu sou doutor em educação, minha área é essa. Trabalho com gestão educacional, trabalho com políticas públicas educacionais, já há algum tempo. Temos convidados internacionais. Temos aqui a professora Lorena Vitola, da Colômbia. Olá, Lorena, como estás? Seja bem-vinda, Lorena. Meu irmão. Olá, tudo bom? Olá, tudo bem? É um grande prazer falar com vocês hoje aqui. Ok, obrigado, Lorena. Muito bem. Um grande abraço desde Colômbia. Sim. Então, seguindo então, eu vim muito motivado para esse tema, professora Maria José, porque eu creio que para quase todos os educadores uma questão fica no ar, que é o que é uma escola que dá certo. É uma coisa que intriga muitas pessoas. Isso, particularmente, é um dos meus temas preferidos de pesquisa, por uma razão. Uma escola que dá certo não necessariamente é a escola que possui mais recursos financeiros. É óbvio para todos nós, e aqui eu tenho pessoas que trabalham com educação financeira, podem me corrigir se eu falar alguma besteira, né? É óbvio que quando falamos de recursos financeiros, eles realmente ajudam. Mas nós não podemos deixar de uma escola não tem como atividade fim o lucro. Ao menos quando falamos da educação pública. Né? Uma escola privada, tudo bem, mas na educação pública, a escola não tem como atividade fim o lucro. Tem outros fatores. E para simplificar isso, eu vou dizer, e aí vou colocar, se alguém discordar, por favor, me avise, que, no meu entendimento, cabe à escola cuidar do ensino e aprendizagem. Cuidado do ensino e aprendizagem. Todo mundo consegue me ouvir bem? Tem um som no fundo, alguma coisa aí que está... Tem algum microfone? É o microfone do Marco. Mandei uma mensagem para ele. Então tá legal. Ele viu. Beleza. Tá certo. Achou. Muito obrigado. Então, para todos nós, né, que estamos focados na educação, a escola tem como atividade fim o ensino e aprendizagem. Ao longo dos anos, muitas coisas foram exigidas da escola mais do que isso. A escola passou, ao menos quando falamos do Brasil, eu creio que na Colômbia também isso possa ter ocorrido de forma parecida, em outros países da América Latina, mas muita coisa passou a ser cobrada da escola, sem o devido investimento para que a escola atendesse a tantas necessidades. Exemplo, cuidar da assistência social, cuidar de elementos psicológicos, cuidar de uma série de questões que não são da escola, mas
vocês, eu vou dar só um exemplo, não vou nem me alongar muito nesse ponto. Imaginemos, por exemplo, escolas de periferias urbanas ou de zonas rurais muito distantes com comunidades carentes. Se a escola não possuir condições de prover alimentação escolar, ainda que a atividade fim da escola não seja alimentação, ela simplesmente não consegue que os alunos cheguem até ela. Então, o que eu quero começar a discutir aqui é o que é uma escola que dá certo. E aí eu tenho duas hipóteses para trazer para vocês. A primeira é, quando a gente fala de escolas que dão certo, elementos que são importantes. O primeiro, a qualidade educacional, que é o ponto-chave. É o primeiro elemento. E o segundo, o que as pessoas acreditam que é a melhor forma de medir essa qualidade, de identificar essa qualidade. Tá? E acho que isso é a chave do que a gente está tentando trabalhar. E aí eu posso falar um pouquinho sobre isso. Se a gente está falando de qualidade educacional, eu vejo pelo menos dois fatores. A qualidade externa, e aí eu vou chamar isso o quê? Os indicadores educacionais, os indicadores que avaliam as escolas nacionalmente, ou às vezes de acordo com elementos definidos pelas redes de ensino, mas que são exteriores à escola. E os fatores de qualidade interna. Esses, sim, que me parece que no Brasil, em geral, as escolas colocam como algo menor, que seria justamente o que a comunidade escolar acredita ser o melhor. Dizendo em outras palavras, como é a escola que nós queremos. Esse é um elemento da qualidade educacional que não pode ser desprezado. E daí vem uma pergunta. Como essas duas noções de qualidade podem ser associadas? Isso aí eu diria que é uma chave de mistério que intriga muitos pesquisadores, e eu sou um deles, nós temos outros, mas eu sou um deles. E por que é tão misterioso isso? Porque a escola não é como você pode ver nas ciências duras, vamos dizer assim, na física, por exemplo. Se eu pegar um gás e eu repetir as mesmas condições em outro lugar, o gás vai se comportar da mesma maneira. Como na escola nós temos o elemento humano, cada caso ele mostra para nós que determinadas medidas funcionam e determinadas medidas não vão funcionar. E isso é algo que intriga os educadores, via de regra. Isso é um primeiro ponto. Alguém quer fazer alguma colocação? Ou podemos seguir? Se podemos seguir. Oi? Não, né? Se podemos seguir, então eu quero continuar isso. Quero problematizar isso. Temos algumas pistas. E aí eu vou trazer algumas pistas, algumas reflexões sobre isso. Vou trazer alguns exemplos também. No Brasil, via de regra, nossas escolas são muito ruins. Não gosto de dizer isso. Eu falo isso com muita tristeza. Mas, via de regra, nossas escolas são ruins. Seja do ponto de vista das avaliações internacionais, como a do PISA, que nos coloca em posições que são comparáveis a países do sul da África. Nós não estamos muito diferentes da Namíbia, por exemplo, em termos de indicadores educacionais. Ou seja, competências de leitura, escrita, cálculo. Nós não estamos muito diferentes da Namíbia. Só que a Namíbia é um país que, entre outras coisas, além de ter uma guerra lá naquele país, ele é um país em que 6 meses chove e 6 meses você tem seca. Então, é só para dar uma ideia de onde estamos, né? Nossas escolas, via de regra, são muito ruins. Mas algumas escolas dão certo. E aí fica essa pergunta. O que faz essas escolas darem certo? Posso Ok? contribuir? À vontade, por favor.
Então, professor Pablo, com a minha experiência, né, de escola pública, aqui na ponta, na educação básica, né, onde foi minha longa história, esses anos todos, foi com a educação básica e nos municípios aqui da região, e eu sempre analisei o trabalho do gestor, né, o gestor das unidades. O que eu consegui concluir com uma pesquisa que eu fiz ao longo desse tempo, nessa área educacional da escola pública, dentro da educação básica, que é a minha experiência, falta formação continuada, falta o viés dessa valorização e dessa formação do gestor, né? O gestor, para escola de análise, aqui na região, o que eu vejo, falta a formação do gestor. Sim. Porque ele acaba indo pelo viés da administração, da parte administrativa, né, da escola. E ele esquece do principal objetivo que é da escola, que é a aprendizagem. Então, perfeito. Assim, é o que eu vejo que precisaríamos estar investindo na formação do gestor, para que a escola realmente entendesse que o papel do vem buscando para que isso aconteça, né? Essa valorização da formação do gestor. Sim, sem dúvida, Maria, que um dos papéis que cabe à universidade é justamente esse, de oferecer a cooperação técnica, isso está difícil, oferecer a cooperação técnica e estar junto às redes de ensino. Particularmente falando do nosso trabalho, nós trabalhamos com gestão escolar. Inclusive, tem um curso que o NES desenvolve, né? E, assim, existem algumas iniciativas acontecendo. Eu creio ser fundamental o que você diz, professora, porque, trazendo alguns resultados de pesquisa, nós vamos identificar alguns elementos que fazem diferença, mesmo em se tratando de escolas que não têm muitos recursos financeiros disponíveis. Eu quero deixar bem claro que eu tenho uma concepção de educação que parte do princípio que existe um tripé para que as escolas funcionem bem. Um tripé que é administrativo, sem uma boa gestão do ponto de vista administrativo, você não consegue organizar a escola. Uma parte que é financeira, a gente poderia chamar de infraestrutura, porque apesar de ser muito bonito, ser muito romântico, destruídos, isso não é o melhor, nem para as crianças, nem tampouco para o professor, né? Então, tem os recursos financeiros, mas principalmente os recursos pedagógicos. Se esse tripé não estiver bem equilibrado, você não consegue que a escola funcione, você não consegue que o ensino e a aprendizagem venham a fluir como se acredita. E aí, para isso, eu destaco alguns pontos que são fundamentais. Um bom planejamento. A administração não sabe de onde ela vem nem para onde ela vai. Via de regra, cabe às redes de ensino dar essa orientação, mas não só às redes de ensino. Também a quem está à frente da sua escola cabe isso. Então, os resultados de várias pesquisas que eu poderia citar aqui, e depois, quem tiver curiosidade, eu passo, porque essa não é a melhor plataforma para a gente ficar passando referências, mas depois eu posso passar para quem desejar. Elas indicam isso, que uma boa gestão faz toda a diferença.
Uma pergunta que a gente pode fazer é: o que é uma boa gestão? É uma gestão que atinge os resultados somente? Eu diria que uma gestão que atinge bons resultados de ensino-aprendizagem, mas é uma gestão que gera um clima na escola em que alunos, professores, os funcionários e a organização passam a trabalhar como parte da organização. Eles sentem que a escola pertence a eles. O velho Jaime Abreu, lá nos seus anos 50, já dizia num texto que ficou clássico, se chamava A Escola como Agente de Mudança Cultural. Ele já dizia que se a escola não for percebida pela comunidade como sendo algo dela, ela jamais conseguirá fazer com que o processo educativo venha a ocorrer. E isso não é algo que se improvisa, professor Maria José. Isso, na sua longa experiência, eu acredito que você vai concordar comigo, isso é algo que se constrói. E aí sim, se constrói. Por um lado, com a experiência, né? E aí é importante você ter uma mescla, né, dentro do corpo técnico e do corpo docente da escola, uma mescla entre os mais jovens, que estão trazendo as novidades, estão cheios de energia e tudo mais, com aqueles que são mais experientes e que conhecem profundamente o funcionamento daquela realidade local. Sim. São dois polos. Perfeito. Então, professor Pablo, para a gente ir os participantes, mais Perfeito. uma contribuição para quem está aqui na ponta, né? Eu falo que está na ponta porque está aqui na educação básica. Perfeito. A dificuldade da escola de exercer um papel de gestão democrática, abrir realmente para uma gestão democrática. Se fala muito como o plano nacional, né, e o plano municipal, estadual de educação, traz toda uma meta em cima da gestão democrática, Sim. com a lei de diretor, com a lei de consulta para diretores, para a instituição dos conselhos escolares, Perfeito. abrindo, né, o fórum permanente, abrindo para uma linha de gestão democrática. No papel tudo é lindo, as pessoas falam, a minha escola tem uma gestão democrática, mas a dificuldade do gestor administrar essa relação interativa escola e comunidade, né, dentro da escola, Sim. os pais, e um movimento realmente democrático, é o que a gente não vê. No Brasil inteiro, eu diria que não. A gente ainda vê assim, as decisões muito de porta fechada, né? Mas não é que queira, porque não sabe fazer. Né? Tem dificuldade de abrir as portas da escola para que a comunidade participe, para que o professor participe, para que realmente aconteça o que está tão lindo no papel, na realidade, no dia a dia, conselho escolar, né? Com a família participando realmente, o professor também, né? Porque muitas vezes o professor ele é calado, né? Ele não é escutado. Então, assim, existe ainda muita dificuldade para que a gestão democrática e toda essa participação aconteça de fato. Existe isso por uma falta de conhecimento, né? Por uma falta de saber fazer. Sim. Né? Por uma falta de fazer, do saber fazer. Mas acho que tem uma questão do Brasil, né? Nessa questão da gestão democrática. Perfeito. A sua colocação é muito importante, porque eu quero trazer dois elementos que são mais ou menos a minha praia, mais ou menos o meu campo de estudo. Né? Quando vamos falar de gestão democrática, de cara nós vamos esbarrar em dois problemas. O velho Pascoal Leme, um educador progressista, de orientação marxista, já falava mais ou menos nos anos 40. Imagina dizer o que eu vou repetir agora nos anos 40. Né? Ele dizia o seguinte: impossível é pensar numa escola democrática sem que haja uma sociedade democrática. Está falando dos anos 40.
qualquer relação com os dias de hoje fica a critério de cada um, se vivemos ou não numa democracia plena. Deixo para cada um refletir se vivemos ou não no Estado de Direito pleno, numa democracia plena. Mas eu diria que isso é um entrave. Na história do Brasil, professor Maria José, a democracia é a exceção. Nós saímos de uma colônia para um império, uma república que se institui via golpe, e enfrentamos duas ditaduras. Uma do Estado Novo, de Getúlio Vargas, de 1937 a 1945, e outra que vai de 64 a 1985, num processo de redemocratização que é lento e que, de certo modo, hoje encontra-se até sob risco, eu diria. Sob risco. Temos aí alguns conflitos entre os poderes da República. Isso é um fator que, no imaginário popular, vai nos trazer um problemão. Qual é esse problema? Como a democracia é exceção, o que é regra? Autoritarismo. Se o autoritarismo é regra, esse é o primeiro ponto. É por isso que foi motivado há algum tempo atrás como política pública do governo federal que fosse desenvolvido um curso que eu tive a oportunidade de ser o coordenador na UF, que era o Escola de Gestores, em que nós tínhamos que capacitar os diretores escolares, e às vezes essa capacitação, nem em todos os casos, alguns faziam um excelente trabalho nesse sentido, mas capacitá-los no sentido de pensarem que nós não estamos num Estado monárquico, e que a escola não é como um feudo, e que o diretor não é um senhor feudal. Certo? Que ali existe uma comunidade escolar, e essa comunidade escolar ela precisa trabalhar junto com o diretor e não a mando do diretor. Né? Isso é um elemento. O segundo elemento que para nós dificulta muito esse processo foi até levantado por você e pela professora Milena. É o fato de que há um desconhecimento muito grande em relação ao que manda a lei, ao que a lei manda tanto para escolas públicas quanto privadas. Há pessoas que pensam assim, mas a escola privada pode se organizar do jeito que quiser porque ela é privada. Não, a LDB não diz isso. A LDB vai dizer que as escolas privadas usam como referência a legislação dos sistemas públicos de ensino. Então, por exemplo, eu não posso criar uma escola privada de educação infantil sem obedecer às diretrizes curriculares nacionais de educação infantil. Por exemplo, só para dar um exemplo. Mas tem gente que não sabe disso. Então, assim, para concluir essa fala longa, eu queria dizer que uma boa escola é uma escola que exerce a gestão democrática. A gente está chegando lá. E essa gestão democrática ela é uma via de mão dupla quanto ao poder. Temos diretores que têm uma tendência autoritária. Por outro, podemos ter professores que querem ao máximo se livrar de sua responsabilidade e delegá-la ao diretor, ao dirigente da rede de ensino e tudo mais. E a democracia ela é um processo que, se por um lado ela pressupõe o exercício de direitos, ela, por outro lado, te coloca deveres. Você tem responsabilidades também. E na mescla entre esses dois, o balanço entre responsabilidades e possibilidades de direito precisa estar muito bem colocado. Do contrário, aquelas pessoas não se assumem como participantes da escola, da gestão da escola. E aí é impossível construir planejamento. Sim. Né? Penso mais ou menos dessa forma. Agora, algumas escolas que dão certo, por exemplo, existe uma pesquisa realizada na Finlândia, tá? Patrocinada pela Unesco. A Finlândia é um dos países que tem os melhores indicadores educacionais. Mostram que, muito embora nós tenhamos, como eu vou dizer, uma gestão democrática, participativa e tudo mais, ainda assim,
dirigentes são percebidos como pessoas que possuem liderança. E olha que interessante, mas essa percepção é inversa. Não é alguém que disse, não, a partir de agora eu mando aqui nesse lugar. As pessoas reconhecem alguém daquela comunidade como sendo mais apto para liderar aquela organização de ensino, e aí sim, ele lidera quase como uma consequência natural. E aí se exerce uma gestão democrática, mas existe um líder ali. Existe alguém capaz de conduzir aquela escola. E, geralmente, esse líder ele vem a ter uma coisa que no Brasil pouco se fala. Eu escrevo um pouco sobre isso. Tem um livrinho aqui, vou mostrar, é um momento quase que merchan, né? Eu escrevi um livro em 2016, tá? Chamado As Dimensões do Planejamento Educacional. Quando for para o YouTube, porque isso vai ser gravado, eu vou colocar o link para quem quiser ver. Mas eu discuto um pouco isso. No Brasil, nós temos a prática de responder aos problemas. Na escola não é diferente. Acredito que na sua longa experiência, professora Maria José, você tenha percebido que na escola estamos tentando o tempo inteiro apagar incêndios. Sim. Apagar incêndios, sim. reagir a alguma nova sim. Até porque existe né? Sim. Fala. É isso que o cotidiano da unidade escolar é o tempo inteiro uma demanda imensa, então não se tem tempo de pensar a escola. Né? Disse, eu não tenho tempo de pensar a escola, o gestor não tem tempo de pensar a escola, e vai o cotidiano apagando incêndio o tempo inteiro. Sim. E não se para pensar aquela unidade, aquela instituição. Isso é uma fala constante. E a outra fala é que eu não consigo fazer. Né? Eu não consigo fazer. Aí a gente volta na questão quando você cita da não formação e não entender que tem que ter um equilíbrio da administração, da parte de finanças, e eu vou levando. Né? E eu vou levando essa educação sem pensar a educação, sem pensar essa instituição. E depois vem os índices, depois vem todo um fracasso, e aí o fracasso você vê num grande índice de reprovação. Né? Porque aí o fracasso não é do gestor, o fracasso é do aluno, porque aí você tem um grande índice de reprovação, porque é lá que acaba o fracasso. Né? Na realidade, acaba se gerando um número de reprovação e de aluno excluído dessa educação pública, que é o que a gente tem um grande índice de reprovação na educação básica ainda, né? Sim. É outra discussão, é outra reflexão. Mas eu quero tocar num ponto dentro disso que você coloca, professora. Quando pensamos na reprovação, as melhores escolas não necessariamente são as que reprovam mais. Perfeito? Evidentemente que uma escola que permita que todos os alunos sejam aprovados é uma escola que não avalia os seus alunos, porque alguns efetivamente não vão ter condições de ser aprovados. Em qualquer espaço, qualquer que seja, não vi até hoje uma escola capaz de fazer com que seus alunos aprendam 100% dos conteúdos e que isso ocorra com 100% dos alunos. Não vi. Que reprova todos é uma escola tão ruim quanto uma escola que aprova todos. Nesse sentido. E aí, resultados de pesquisa vão mostrando que, muitas vezes, a questão da reprovação ela está ligada a uma falta de percepção de quem são aqueles alunos e de quem é aquela comunidade escolar. Uma coisa é você estabelecer um padrão de ensino, aprendizagem, por exemplo, para um curso. Vou citar aqui
lembrando dos amigos aqui do DES presentes, para um curso de pós-graduação em finanças, na Universidade Federal Fluminense. Isso tem um determinado patamar para o sujeito ser aprovado, que não é o mesmo patamar que eu vou usar se eu estiver falando de uma escola rural do 5º ano do ensino fundamental e etc. Guardados, né, as diferenças de assuntos, né, e de cursos diferentes. Então, essa sensibilidade sobre quem é o público, quem é o professor, qual instrumento pedagógico você vai usar, como são as rotinas administrativas, todas essas coisas, elas vêm a compor para nós uma série de indicadores, e aí são indicadores internos, que devem orientar o planejamento educacional. Uhum. E, por definição, olha que interessante, no Brasil a gente faz as coisas da frente para trás, professora Maria José. Olha que interessante. O certo seria, ao invés de você apagar os incêndios, você ter os extintores bem posicionados, você ter normas de segurança para que não acontecessem os incêndios. Com a escola, a mesma coisa. O melhor seria que tivéssemos um planejamento prévio, ao menos com... Veja, não é profecia, porque profecia não erra. E aí eu sempre digo para as pessoas, não, eu não faço profecia, eu faço previsão. Previsão pode errar, você planeja, você tenta fazer com que as coisas aconteçam. Mas no Brasil sequer isso é comum. O mais comum é não haver planejamento e a pessoa responder a uma demanda. E agora todos precisam conhecer a BNCC, a Base Nacional Comum Curricular. Tá, mas a escola se organizou para estudar esse documento, para se posicionar frente ao documento? Nem sempre. Às vezes sequer conhece o documento. É um exemplo. O MEC também, não vou tirar o Ministério da reta, não. Tá? Vou colocar o Ministério aqui na roda também, já que a gente está sendo crítico. Né? Criticar não é falar mal. Eu acho que criticar é você analisar a fundo as coisas que acontecem. E aí, tem coisa que não está boa, tem coisa que está. O Ministério da Educação não é muito diferente do que um diretor de escola costuma fazer, professora. Por quê? Dando o exemplo da Base Nacional Comum Curricular. Ela foi feita sem ouvir as comunidades escolares. E aí você cria um currículo para o Brasil inteiro. Eu imagino que Cabo Frio não tem a mesma realidade educacional que, vamos pensar aqui, Palmeira dos Índios, em Alagoas, por exemplo. Mas a Base Nacional Comum Curricular, apesar de uma partezinha diversificada, ela é um planejamento que vai estabelecer padrões de aprendizagem para todos, como se fosse uma coisa só. Sim. Então, você inverteu. O grande Luiz Antônio Cunha, um professor que eu gosto muito, professor emérito da Universidade Federal do Rio de Janeiro, ele uma vez conversando comigo, eu fui aluno dele, e aí falando sobre avaliação, ele dizia assim, Pablo, no Brasil, o rabo balança o cachorro em matéria de avaliação. Não é o cachorro balançando o rabo, é o rabo balançando o cachorro. Porque você cria a norma e depois você pensa em como é que essa norma vai chegar na escola. Quando, na verdade, tem que ser feito o contrário, né? Por definição, o planejamento vem antes. E aí temos mais uma pista. Uma boa escola é aquela que busca... eu acho que tem algum microfone aí que está dando uma interferência. Não sei de quem é. Vou pedir para o... Obrigado, hein? Obrigado. Bom, então, por exemplo, uma boa escola, ela vai, assim, dentro do que a gente levanta, né, na literatura especializada da área de educação, uma boa escola, ela vai planejar muito bem, tentando saber o que ela tem uma identidade, ela precisa entender a sua identidade. Isso significa que ela precisa conhecer os seus alunos, seus professores, as suas instalações físicas. Ela precisa saber qual é o seu principal objetivo. Ela vai definir uma linha pedagógica? Ela não vai definir, ela vai juntar várias linhas pedagógicas? Olha a importância aí do professor. Quem faz isso é o professor. O professor é quem, teoricamente, mais entende de ensino-aprendizagem. Perfeito? Claro que tem staff administrativo, orientadores educacionais,
coordenadores, a própria direção. Mas pensemos, é um processo que não pode excluir o professor, né? E me parece mais claro, diria que é o que faz uma boa diferença. Boas escolas são escolas que fixam metas e metas possíveis de serem alcançadas. Exemplo, vou dar exemplo de uma escola. Eu não falo o nome nem sobre tortura, tá? Não falo, não digo. Conheço uma determinada escola, num determinado lugar de um país de língua portuguesa da América do Sul, que eu não vou identificar também, que foi fazer o seu planejamento educacional e copiou o projeto político-pedagógico que é o documento. Especialmente para o documento que no Brasil ele institui, né, professora? Ele deve instituir quais são as práticas, o que a escola é e o que a escola gostaria de ser. Perfeito? Só tinha um problema. Esse documento era a suspensão do calendário na época das cheias. Meu Deus, mas como é que isso vai funcionar no interior, no sertão? Como é que isso vai funcionar? Não vai. Não vai, não tem como. De educação básica, né? Vocês não têm assim, como é comum encontrar, eu falo que recorte e colhe, né? Projeto político pedagógico, e você entra na escola, porque quando você vai pegar o projeto político pedagógico, você entra numa escola, você quer ver o projeto político pedagógico, porque ali você tem um raio-x da escola, né? A metodologia, a avaliação, o próprio perfil dessa comunidade. E aí, quando você deve se referir a outro espaço, e aí você percebe, como a gente lê e conhece, percebe que esse projeto político-pedagógico foi um recorte-colagem, como o senhor mesmo falou, professor, de um outro espaço, de uma outra instituição. Mas não é porque a pessoa colocou, assim, eu vou fazer um recorte-cola, não, ela não sabe fazer. Ela não sabe, por exemplo, pegar os dados estatísticos daquela unidade e fazer uma análise pedagógica e criar as metas, né, a partir do coletivo, porque a estatística ela te dá evidências, né? É evidência para você construir em uma discussão. A professora fala, metade polis, metade 10. Inclusive... Oi, professora, voltou agora, hein? Voltou agora e enquanto você parou, eu aproveitei para entrar com o comercial. O comercial é o seguinte, né? Nós estamos montando a equipe meio NEES, meio polis, né? Estamos montando aí um curso chamado Análise de Dados Educacionais para Educadores. Tá? Então, a gente quer tornar compreensíveis justamente essas estatísticas maiores, da Prova Brasil, do SAEB, etc., mostrando como isso funciona e o que isso tem a ver com a escola. É um curso que eu espero, conto muito com a sua colaboração, porque imagino que possa ser de interesse para as redes de ensino aí da região dos lagos. E conforme já havíamos acordado e conversado algumas vezes, temos todo o interesse em trazer e para esse espaço, que hoje você comanda, Espaço Integrar, uma parceria em que possamos oferecer esse curso, por exemplo. Sim, né? sim. Porque muitos gestores não têm condições, não
por maldade ou por incompetência, simplesmente porque não existe uma política nacional de formação de professores ou diretores escolares, mas a demanda existe. Sim. Perfeito? Sim. A demanda existe. Né? É uma questão aí a colocar. E quanto ao projeto político-pedagógico, eu tenho que concordar contigo que muitas vezes ele é visto só como um documento que vai cumprir uma exigência formal. Sim. E ele é bem mais do que isso. Ele é bem mais do que isso. Ele é uma espécie de bússola da escola. Ele indica da onde a escola está vindo e para onde a escola vai. E com ele você pode, inclusive, prever metas, prever elementos de acompanhamento, de avaliação dos processos pedagógicos, administrativos e até se a escola está ou não se tornando mais democrática. O projeto político-pedagógico te permite essa amplitude de visão. É claro que isso não se improvisa, né? Nós temos um péssimo costume no Brasil. O velho Paulo Freire já falava isso quando ele dizia que existe uma passagem que ele vai chamar de conscientização, certo? De um primeiro estágio em que o sujeito tem uma espécie de pensamento mágico, ou seja, ele acredita que as coisas ocorrem espontaneamente ou que uma autoridade governamental vai lhe dar alguma coisa, ou algo assim, para um estágio de consciência diferente, que é a chamada consciência crítica. E o que é essa consciência crítica? É a consciência em que o sujeito entende a sua realidade, ele entende os seus problemas, ele busca resolvê-los, mas não sozinho. Ele busca resolvê-los com os seus pares e com o apoio de algo que no Brasil, hoje em dia, não tem sido valorizado como devia, que é a ciência, que está passo a passo com o ensino. Quando falamos em ciência, não estamos falando só dos técnicos de laboratório, não. Nós estamos falando do sujeito que, com base na busca de evidências, e que, a partir disso, ele quer entender a realidade. E que, sem um professor, aqueles conhecimentos ficariam lá isolados. Então, eu quero reafirmar isso, que quando falamos em gestão democrática no Brasil, há que ser feito nas escolas também um processo de transição, de conscientização de um estágio de uma consciência mágica, em que se acredita que os problemas vão se resolver magicamente, de uma vez só e com rapidez, para um tipo de consciência que acredita que a resolução dos problemas passa por integração, luta e estudo conjunto das realidades de cada escola. Né? Perfeito. Acho isso. Perfeito. Sim. Alguma consideração? Não, no momento. Bom, o que eu queria expor a respeito das escolas que dão certo, eu queria acrescentar um último ponto, que é mais ou menos o seguinte. As comunidades escolares, todas elas, possuem padrões de desempenho, tá? Seja na avaliação externa, que vem dos órgãos governamentais, seja na avaliação que cada escola faz de si mesma. E aí, o grande desafio hoje, e é um desafio de todos, é fazer com que as escolas consigam definir o que é ser uma boa escola. Qual é a escola que essa comunidade quer? Se formos consultar cada escola, vamos ver que cada escola tem uma ideia diferente do que seria a melhor escola. Mas, de todo modo, esse é um processo de reflexão que não pode deixar de ser feito. Porque sem entender a própria realidade, você não consegue planejar. E se você não consegue planejar, você não consegue chegar no outro passo, que é o da gestão. E se não tem gestão, quem dirá a gestão democrática? Então, para que ela deixe de ser utopia, é necessário isso. É isso que eu queria dizer. E aí entra um papel importante. Pois não, só concluir, são 10 segundinhos. Aí. Eu prometo. Entra um papel importante, tanto das universidades,
porque as universidades, por definição, elas não são locais em que o sujeito vai simplesmente ostentar um título de doutor. Elas são locais em que deve haver integração com a sociedade. Tá? Então, cabe às universidades fomentarem isso, e isso nós estamos tentando fazer. Nós, por exemplo, estamos tentando fazer isso. E cabe também a outros órgãos, a outros espaços, como o espaço que eu gostaria de agradecer a você e a professora Milena por criarem e levarem adiante essa iniciativa, por outros espaços que não ficam a reboque, não ficam dependendo das iniciativas governamentais. Certo? Vocês estão buscando apoiar as escolas, as redes de ensino. Sem isso, muito dificilmente nós vamos ter melhoria nos nossos padrões. Só para citar um dado alarmante, aí eu prometo que eu fecho a minha fala. Um dado que toda vez que eu penso, minha cabeça, nossa, chega a dar dor de cabeça. Saibam todos que no Brasil, pesquisa realizada pela Unesco, em 2017, aponta 39% de analfabetos funcionais na educação superior. Eu não estou falando de escola básica. Eu estou falando de instituições de educação superior, com 39% das pessoas sendo analfabetos funcionais. Ou seja, eles leem, porém não compreendem o que leram. Sim, sim. Isso é gravíssimo. E precisa ser enfrentado. Né? Precisa ser enfrentado. Prometo que eu fui rápido. Fui rápido. Então, eu quero só... também vou ser rápida. 2 colocações. Certo. Quando o professor Perfeito. Pablo coloca sobre avaliação e índice de padrão de qualidade, né? Padrão da escola, que quando não é com avaliação externa, a própria escola tem a sua autoavaliação, a sua avaliação e seu padrão de avaliação Perfeito. daquela instituição. Isso é muito comum. Sim. Eu até vejo que as instituições públicas, escolas públicas de educação básica, eles têm um processo de se avaliar. Só que existe uma grande dificuldade. Existe a avaliação, né? Eles avaliam a meta daquele ano, como foi, mas eu falo que entra no esquecimento, porque não há sistematização. Sim. Essa é a grande dificuldade. Existe uma dificuldade daqueles técnicos, daquele gestor, sistematizar aquela avaliação, para que possa ser um dado estatístico até para reorganizar o próximo ano. Então, se faz avaliação e muitas vezes muda os profissionais, porque há um rodízio, isso é uma coisa muito preocupante, tá, professor? Há um rodízio de profissionais dentro das nossas instituições de educação básica, até porque falta concurso público, né? Existe um grande índice de profissionais da educação básica contratados. Então, a cada ano, há uma mudança de profissionais, então não há continuidade. A gente tem vivido um tempo de falta de continuidade dos processos na educação básica, por falta de concurso público, né? Então, há uma avaliação, mas não há uma sistematização, aquele grupo vai embora e vem um novo grupo, e se começa tudo de novo no novo ano. Então, não há continuidade de trabalho. Então, a gente tem aí um projeto político-pedagógico que não é construído com a realidade. A gente tem um índice de profissionais, de rodízio de profissionais. Nós temos a falta de sistematização dos dados. Aí nós já temos 3 grandes dificuldades para se fazer uma educação pública de qualidade, né? Então, assim, eu vejo que nós, né, que estamos pensando, refletindo, vocês, quem está na universidade, a gente tem possibilidade de ajudar a educação pública, da educação básica, a gente tem possibilidade de trazer essas reflexões, e depende de governo, e depende de secretaria, né? Hoje eu não estou mais na secretaria, estou fazendo esse trabalho particular, privado,
né, nesse centro, Sim. e comigo mesmo, e vou auxiliando no que eu posso, a quem me procura. Mas, assim, essas são as dificuldades que eu vejo hoje em educação básica. Esses essas três questões que eu levantei são sérias. Privatização, eu acho que a gente não tem como avançar. Não. Né? E uma outra questão também que eu vejo que tem, assim, eu até conversei com o senhor no privado, que os alunos desses professores na instituição de educação básica após a pandemia. Né? Que não vai ser fácil. Acho que a gente vai levar aí mais 2 anos para dar conta dessa consequência da pandemia nesses alunos, porque como vão voltar esses alunos após 90 dias em casa ou até mais? Né? O que vai ser feito? Né? E como a escola tem sido pensada para essa pós... educação infantil, eu fico imaginando, infantil voltando após pandemia. Né? Então, assim, várias demandas que a gente pode estar aí pensando e contribuindo. Sim. Para de pensar, né? Não, claro. Eu acho que sim, eu acho que contribuir podemos. Eu vou começar da frente para trás, tá? Faz de conta que eu faltei algumas aulas de didática. Então, eu vou começar da frente para trás, tá bom? Primeira coisa que eu quero colocar é relativa à pandemia, certo? Eu sei bem o que ela significa. Tá? Quem em isolamento, etc., tem problemas respiratórios, possivelmente contrair o vírus num dado momento. Mas estou aqui, já estou aqui, não tem nada mais, estou tranquilo, falando, estou sob controle. Eu acho que eu sou um tipo de pessoa que, para eu morrer, tem que me cortar a cabeça. Mas, continuando, falando sobre a questão da pandemia, eu vou começar citando, e aí vou convidar todo mundo a ver, um vídeo em que eu debati com o procurador da República, mas ele não estava como procurador da República, e sim como um estudioso dos direitos e garantias fundamentais, numa situação de excepcionalidade que é a da pandemia. Tá? Convido, está lá no canal do YouTube, vocês podem ver o debate que eu tive com ele. Eu quero retomar um ponto desse debate. A crise é muito mais grave do que uma crise sanitária. Crises conjuntas. Uma crise grave na administração pública, como um todo, resultado de décadas em que não há planejamento, seja na saúde, seja na educação, seja na segurança pública, só para citar alguns exemplos. E essa ausência de planejamento, ou melhor dizendo, um tipo de planejamento que não consegue integrar as esferas de poder, e nem tampouco a iniciativa privada, quando você se vê diante de uma situação calamitosa como essa, o resultado não poderia ser diferente. Nós hoje já somos, isso usando os dados do Ministério da Saúde, que eu não sei dizer o quanto eles são precisos, nós já somos o 3º país com o maior número de infectados. Sem dúvida alguma, como conhecemos bem nossos hospitais, etc., isso é algo que tende a se alastrar. E por que eu estou indo da frente para trás? Porque isso reflete para nós algo que eu estava falando desde o começo. Não há planejamento. Já se sabia que o vírus estava no Brasil em fevereiro e ninguém pensou, nenhuma autoridade pública pensou. Por enquanto ainda não é crime dizer isso, eu vou dizer. Tá certo? Quando virar crime, aí eu vou ficar quieto porque eu tenho família, não quero que aconteça nada comigo. Mas eu vou dizer o seguinte, nenhuma autoridade pública cogitou cancelar o carnaval. Eu vou dar um exemplo que ilustra o que eu quero dizer. O vírus se transmite por contato. Alguém consegue imaginar quantas pessoas estão em contato no dia do desfile do maior bloco de carnaval do Brasil, chamado Galo da Madrugada, que reúne mais ou menos 2 milhões de pessoas em um espaço mínimo? Havia alguma preocupação com o contágio do Covid? Deveria haver.
Porque nesse exato momento, a Itália estava fazendo lockdown. A China já havia tomado medidas de bloqueio sanitário. E o pessoal estava pensando em carnaval. Alguns governadores de estado, prefeitos e etc., não vou citar nomes, eu quero morrer de velhice, não vou citar nomes, mas eu não posso deixar de ficar nervoso, estavam posando com escolas de samba, sabendo que o Brasil já tinha registros e muitos registros de casos de uma doença que não possui nem medicamento comprovadamente eficiente nem vacina. Isso ilustra, professora Maria José, a situação calamitosa da administração pública no Brasil. Eu não vou nem entrar nas discussões políticas, eu acho que não cabe aqui. Cada um tem sua preferência política. Eu não vou discutir isso. Mas eu vou falar do ponto de vista estratégico do planejamento. Nós não temos estratégia. Nós não temos um planejamento eficaz. Tá? E numa situação dessa, temos que ficar preocupados, sim. Eu vou citar um exemplo de um país muito mais desenvolvido que nós, não só em termos civilizatórios, porque é mais antigo, mas do ponto de vista do nível de vida, do nível econômico-social. Tem um IDH mais alto, indicadores educacionais melhores. A França. A França recentemente reabriu as escolas. No primeiro dia que reabre as escolas, há 70 novos casos de Covid adquiridos nas escolas. Percebamos que essa é uma situação de extrema gravidade, mas que para nós, paradoxalmente, é uma oportunidade. E aí vocês vão dizer, mas que isso, Pablo? Você é louco? Você está dizendo que morrer gente é oportunidade? Você está dizendo que esse sofrimento é oportunidade? Eu vou dizer, não. Lamentamos profundamente as mortes e o sofrimento. Porque, evidentemente, essas vidas que se perdem, elas são bem mais preciosas que esse país tem. E não pode ser reposto. Mas, ao menos, nos faz pensar que para que alguma coisa funcione, é necessário ações integradas e planejadas. Sim. Quando você traz a reflexão, ora, como vai ser depois com as escolas? Em algum momento, alguém vai ter que pensar que as arquiteturas das escolas não podem ter salas superlotadas, por exemplo. Sim. Sim. Com 50 alunos, não pode ter. Porque se tiver, você vai matar as crianças. Sim. Você tem que pensar, por exemplo, que um aluno ser uma boa estrutura, especialmente escolas públicas, né? Pensando na realidade da escola pública. Uma escola que não consiga prover aos seus alunos higiene, ou seja, precisa ter água, precisa ter sabão, precisa ter um banheiro limpo, Sim. certo? Coisas que, lamentavelmente, poucas escolas no Brasil têm. E muitas vezes, e aí a culpa não é do diretor da escola. No Brasil, a educação não tem sido vista do ponto de vista estratégico, como muitos países veem educação. Estamos discutindo isso agora na universidade. Quando voltar às aulas, se vamos voltar, se vamos usar trabalho remoto. Hoje, por exemplo, nós estamos em trabalho remoto. Ainda não tem aulas, mas tem trabalho administrativo. Vou dar um exemplo. Vou citar vamos pensar vamos fazer um exercício. Façamos de conta que eu sou um secretário de educação, perfeito? Se eu não tiver acesso aos dados da Secretaria de Saúde sobre a condição clínica de cada professor, eu não tenho certeza se ao mandar aquele professor para a escola, ele não irá se contaminar com o vírus e morrer, porque às vezes ele é do grupo de risco e nem sabe. É verdade. Então, eu estou dando um exemplo, posso trazer outros, que vão mostrar para nós o seguinte: é a hora de ações planejadas, integradas, políticas públicas que venham a pensar desde a unidade escolar até o sistema de ensino como um todo. Exemplo, tem estados em que o índice de contágio é menor. Você tem menos infecção pelo coronavírus. Eles vão obedecer a um ritmo de obedecer, se usarmos essa lógica. A Unitem Paulo
necessariamente esse ritmo precisa ser mais lento. E aí é a hora de nós ouvirmos as nossas autoridades sanitárias. Se não o fizermos, lamentavelmente, se formos ouvir só opiniões políticas, nós estaremos rumando certeiramente para o desastre. Não há, e um desastre de proporções ainda não vistas na história da humanidade. Porque mesmo a peste negra, em 1350, a peste negra ela devastou 1/3 da população da Europa, mas a velocidade de propagação era muito menor. Esse vírus, hoje, ele está no Brasil, está lá onde está a nossa amiga Lorena, na Colômbia, também há o coronavírus. Ele está na América Latina inteira, ele está na África, ele está na Ásia. Então, ter um elemento de proporção mundial, ele precisa ser considerado no planejamento daquela escola, qualquer que seja. Estou trazendo esse exemplo, é um exemplo forte, para mostrar o seguinte: nessa situação do pós-pandemia, nada será como foi. Nada. Ou se fizermos igual havia sido feito, o que vamos ver? Morte, doença e uma piora da situação de quem já não tinha boa situação, se considerarmos o IDH dos municípios mais pobres do Brasil. Verdade. Ufa! Não, isso é terrível. Sim. Isso é muito claro, né? Sim. E a gente percebe, professor, participante, que a gente não tem visto Sim. a ação, né, de todos os atores, saúde, assistência, educação, pensando nesse retorno. Porque isso vai acontecer, né? Sim. Diferente, porque vai ser diferente, porque nada vai ser igual. É verdade. Como será esse retorno? Né? Porque hoje a Secretaria um momento de Educação, vamos dizer, a Secretaria de Educação hoje, ela poderia estar sentada e deve estar sentada repejando o retorno às aulas. Por quê? Está tudo bem parado, então teria tempo dos técnicos estarem reavaliando, pensando como vai ser esse retorno. Porque esse retorno vai ter que ser como que estão esses professores, como que estão esses alunos, né? Como que vai ser a questão financeira das unidades, porque vai gastar muito mais, porque tem muito mais profissionais para limpeza, tem que ter muito mais álcool gel, tem que ter muito mais material de higiene, né? Assistência médica. A questão emocional também, né? De como, como estão os alunos, os professores, esse período de pandemia, toda a questão emocional está abalada, até porque tem a questão técnica, né, dos pais desses alunos, dos alunos. Então, eu tenho visto secretarias assim, muito envolvidas, até porque o próprio essa verba em relação à cesta básica. Então, está muito envolvido na questão de distribuição da cesta básica, mas você não tem outro tipo de movimento, a não ser esse. Né? Porque como é que o F onde para essas a mesa distribuída. Sim. Por exemplo, professora Maria José, nós não vemos uma ação do Fundo Nacional de Desenvolvimento Educacional, que é uma autarquia do MEC, né, o FNDE, nós não vemos uma política de contingenciamento para a crise. Nós não vemos o FNDE se mobilizando em relação a essas questões todas que envolvem as escolas. Isso é fundamental, isso mostra um despreparo, isso mostra uma ausência de planejamento de políticas públicas para o enfrentamento de uma e fazer um convite aqui vocês na sexta-feira vejam uma entrevista que eu vou levar ao ar no canal que eu tenho no YouTube. É uma entrevista com o professor Roberto Souza
Souza Salles em educação superior, né? Como isso está repercutindo, como tem sido discutido, como que poderia ser essa volta às aulas nesse cenário de pandemia. Mas, assim, há um consenso entre os especialistas. O consenso é, nesse momento, fazer com que as pessoas voltem a trabalhar, a estudar, como se nada houvesse acontecido, é a pior coisa que pode acontecer. É a pior coisa que pode vir a suceder conosco e vai levar a um desastre maior do que o que já tem. É verdade. Tivemos ontem um recorde de mortes no Brasil. Tivemos mais de 1.100 mortes somente ontem por conta do coronavírus. Professora Maria José, acho que caiu. Está me ouvindo? Sim, professora Maria, tudo bem? Tudo bem. Já são Perfeito. 18h12 e a internet Isso. está um pouquinho fraca, né? Sim. Eu acho que podemos ir para a conclusão. essas considerações finais perfeitamente. Eu acho que a professora Maria José caiu. Vou dar uma olhadinha. Não, tudo bem. Nós vamos para as conclusões aqui. Eu queria, então, aproveitar a professora Maria José e colocar os últimos pontos que acho que da nossa parte é isso. O que sabemos é produzir educação, produzir ciência e produzir soluções. Tentar pensar soluções em conjunto. Tá? Então, nós estamos à disposição. Eu falo em nome do Polis, mas eu tenho certeza que, ao dizer isso, as pessoas são para pensar. Pois não. Eu estou começando. Tá o som bem metálico. Oi? Está oscilando. Isso. A minha internet está oscilando, está caindo. Consegue ouvir? Sim. Acho que sim. Então, assim, nós estamos à disposição. Nós já temos uma parceria, né? Podemos dizer isso, somos parceiros. Gostaria, então, de convidar vocês mais adiante para que possamos planejar e estruturar alguns cursos em parceria, tá? Entre a UF e o espaço de vocês. Nós, no Polis e no NES, temos cursos diversos que podemos oferecer, seja cursos de extensão, de curta duração, seja cursos maiores. Estamos aí para pensar juntos, para tentar atender a essas redes de ensino e a essas demandas. E aí já quero fazer uma chamada para um curso que tem a ver com esse tema que a gente abordou hoje, de escolas que dão certo, que é um curso de extensão com uma carga horária de mais ou menos umas 20 horas de carga horária, que podemos desenvolver virtualmente, que é o curso de qualidade educacional a partir da escola. É um curso justamente voltado para pensarmos como esses professores podem criar padrões de qualidade nas suas próprias escolas, né? Eu acho que mais adiante podemos pensar na implementação desse e de outros cursos. Quero agradecer muito ao convite. É muito bom poder conversar com vocês, compartilhar experiências e, de certo modo, estreitar os laços, porque o nosso distanciamento é físico, mas ele não é social, porque estamos convivendo nesse momento e trocando ideias e tudo mais. Muito obrigado. Oi, professor. Pois não. Eu poderia manifestar algo com vocês? Tudo bem. Por mim, tudo bem. Muito obrigada por
convidarme para este importante espaço de reflexão. Eu estava viendo con grande interés su reflexión, Pablo, y también la de la profesora Milena, sus importantes coloquios. Sin embargo, quería compartirles algo también. Hasta donde mi oportunidad me permite. Ok. Sí, sí. O comparar as realidades que vocês narram, concluyo que na Colômbia vivemos uma realidade muito semelhante à sua em relação com a educação, tanto na escola como na universidade. Há muita desigualdade e grandes diferenças entre a educação privada e a educação pública. Poucos recursos são alocados Sí, alocados a educação pública, e quando esse presupuesto é executado, há pouca eficiência em la gestão de esses recursos. Também queria compartilhar que os alunos das escolas públicas carecem de boa infraestrutura, carecem de equipamentos de informática adequados, de espaços extracurriculares, e também carecem de segurança. Segurança? Sim. Pois a escola sofre de muitas violências, muitas, demasiadas. Acredito que a maioria dos problemas na educação se deve à corrupção política que historicamente existe em meu país. Os colombianos deveríamos escolher melhor nossos representantes no poder. Porque, como Paulo Freire já disse, não podemos esperar que aqueles que precisam de nós, que seamos ignorantes, desfruten de privilegios, nos educem para que possamos tirar seu poder e privilegios. Portanto, é um círculo vicioso difícil de quebrar. Outra causa desses problemas é que na Colômbia a educação não é uma carreira desejada, ou mais desejada, devido ao baixo reconhecimento social e econômico que os professores têm em meu país. Muitos professores são mal remunerados, tenho entendido que em Brasil também. Sim. E têm salários muito baixos e são maltratados de muitas maneiras diferentes. Portanto, boa parte dos que estudam licenciatura... Licenciatura em Brasil também. Licenciatura em educação não era dos melhores para estudar para estudar pedagogia. Nem é que a primeira opção que tinham como professores, como profissionais, perdão, como profissionais. Desculpe. Em muitos casos, estudar para a licenciatura em pedagogia ou em educação era a opção mais barata ou a única opção que possuíam. Por outro lado, já para finalizar, diante da cultura organizacional que promove a democracia e a participação dos professores no planejamento, nas transformações nas escolas e universidades, devo dizer que, embora existem espaços educacionais muito democráticos e participativos, em muitos desses espaços também existem muitos exercícios de poderes e egos muito radicais que impedem a construção coletiva
de ese planeamiento y de la construcción colectiva de las mudanzas que serían necesarias en la escuela o en las universidades. De qualquer forma, existem muitas pessoas trabalhando com grande comprometimento em mudar essas diferenças e deficiências. Eu estou convencida de que o valor social do professor é sua inestimável contribuição para a sociedade, devem ser resgatados. Um grande abraço para todos e todas e muito obrigada por ouvir-me. Sí. En nombre de todos nosotros, hermanita, yo voy a dejarte un saludo desde Brasil, un fuerte abrazo a usted, que tú y tu familia estén todos protegidos y que las bendiciones de Dios puedan mantenerte bien lejos de la peste del COVID. Y Lorena, su reflexión es muy importante para nosotros, porque la comparación de los dos países, que son países hermanos por la proximidad y también por sermos con culturas un poco similares, es muy importante. Esperamos en otra fecha contar con usted en este espacio de discusión, trayendo un poco de aquellos estudios que ha realizado, como por ejemplo el estudio de las mujeres en situación de vulnerabilidad social y violencia. Entonces, yo me gustaría de tomar la libertad. María José, por favor, eu gostaria em outro momento de convidar também a professora Lorena Vitola para que temas como a violência praticada contra a mulher em situações de conflito, especialmente conflito armado. Então, vamos deixar aí uma data reservada para a professora Lorena, que é uma importante estudiosa pesquisadora dos direitos humanos e da educação. Muitas graças, Lorena. Muito obrigada. Sim, muitas graças. Muito obrigada. Então, um abraço forte. Um abraço. Sim. Obrigada, professor Pablo. Obrigado. Eu que agradeço. O espaço está aberto. Eu acho que esse momento é de grande importância, um momento de reflexão, um momento. Temos muitos assuntos para pensar. Estou aberta aqui, a gente pode fazer outro, é só marcar, ver a agenda de vocês e a gente está aqui para isso, para contribuir. Foi um grande prazer estar com todos vocês e vamos nos ver na sexta-feira de novo. Né? Exatamente. Lembrando, sexta-feira tem reunião do Polis. Sexta-feira estamos lá. Então, meu telefone está lá no grupo também, é só me chamar no privado e a gente marca outros assuntos, outras lives, para a gente estar aí conectados, fazendo refletir educação de qualidade e educação pública. Tá bom? Perfeito. Tudo bem. Muito agradeço pela oportunidade. E aí só lembrando, depois a gente vê as questões técnicas para que eu possa colocar também no YouTube e divulgar essa